Fala pessoal, continuando aqui a nossa série a respeito do nosso formulário aí simples, usando HTML, CSS, JavaScript. Hoje, agora nesse vídeo, a gente vai focar no HTML. Então eu vou repassar um pouco do que é o HTML, a gente vai entender melhor como ele se comporta e aí a gente vai aplicar a estrutura do nosso HTML junto com algumas dicas para a gente começar, né, a fazer esse nosso formulário aí. Então bora lá. Beleza, como vocês podem ver aí, o HTML é uma estrutura muito comum no desenvolvimento web, né? Ela foi criada como uma linguagem de marcação. Então, se ao caso alguém te perguntar, ou vier questionar, ou em algum momento vier essa indagação, você pode explicar que o HTML não é uma linguagem de programação. Por quê? Porque ela é uma linguagem de marcação, ela não transforma dados. Não é possível você fazer uma soma, você substituir letras, você buscar dados, nada disso pode ser feito no HTML. Então você só pode mostrar conteúdos e alterar algumas características desses conteúdos, seja texto, seja imagem e seja áudio, vídeo, que o próprio HTML5 nos proporciona hoje. Então, atualmente nós trabalhamos com HTML5 dentro da programação, né, web, e a gente usa ele para abarcar algumas das nossas funcionalidades, né? Lógico que dentro de algumas implementações, funcionalidades, você também vai usar frameworks e outras ferramentas que vão facilitar o uso do HTML, mas a base de tudo aquilo que a gente conhece como web hoje é o HTML, primeiramente, beleza? Então vamos lá para o significado do HTML. HTML, né, as 4 letras significam Hypertext Markup Language, ou seja, uma linguagem de marcação de hipertexto. O que é um hipertexto? O hipertexto é um documento constituído de texto, né, que pode se associar ou se ligar a uma palavra, um trecho de um texto, uma figura, e essa ligação é chamada de link de hipertexto, ou seja, você pode linkar esses textos, esse conteúdo que você está trabalhando com outros conteúdos, outras páginas, outros links, e aí tudo isso constitui o HTML, beleza? Agora a gente vai iniciar o nosso HTML tendo isso em mente, para a gente poder começar a desenvolver o nosso formulário. Então vamos iniciar aqui o nosso formulário. A gente vai criar primeiro o nosso documento HTML. Por padrão, a gente sempre adota o nome index. Index, traduzindo livremente, é índice, mas a gente sempre usa o index como a página HTML principal. Em alguns tipos de sistemas ou implementações, esses nomes podem mudar para main, para home, mas basicamente, quando a gente está aprendendo, a gente coloca como index para poder se localizar, para poder entender melhor. Então, vamos seguir o padrão. A gente vai colocar index.html. Beleza, perceba aqui que o símbolo já mudou, justamente por conta daquela extensão do Material Icon Themes. Então é justamente essa alteração aqui que ela vai te ajudar. Ela vai te ajudar a identificar, né, um documento HTML, um documento CSS e um documento JavaScript. Beleza, como a gente vai iniciar o nosso HTML? A gente vai pegar e vai escrever HTML e apontar para o 5 e dar um Tab ou um Enter, e aí basicamente ele já vai criar toda essa estrutura aí básica para nós, beleza? Importante aqui, algumas informações vão ter que ser alteradas. Por exemplo, aqui no Language a gente vai colocar como PTBR, né? E aqui em Document a gente vai escrever formulário, tá ok? E aqui dentro do body vão ser onde a gente vai colocar o nosso corpo
de campos, ou seja, os nossos botões, os nossos campos de nome, de endereço, de e-mail, seja lá qual for o seu formulário. No nosso caso aqui, a gente vai iniciar com os campos de nome e aí a gente vai replicando a partir do nosso campo de nome para os próximos campos, para que a gente tenha uma economia de trabalho aí, porque eles são basicamente iguais. O que vai mudar mesmo é os IDs, os labels e os tipos de input que a gente vai utilizar dentro deles. Beleza? Beleza, para o nosso início aqui, a gente vai trabalhar com 3 tags e a gente vai explicar elas aqui à medida que a gente for evoluindo. Então a primeira, a gente vai abrir uma div, e aí é importante que você tenha instalado o Auto Close Tag justamente para facilitar esse trabalho. Shift Enter para quebrar aqui a indentação do nosso HTML. Se caso você queira, você pode dar um espaço aqui para ficar mais fácil a visualização. Eu costumo usar dessa forma para poder ter uma clareza do que são os elementos, né? Um aí dentro do outro, fica bem mais fácil. Beleza, então aqui nessa primeira div nossa, a gente vai alinhar ela aqui no nosso acima daqui do seu fechamento, e a gente vai classificar ela como container, ou seja, a gente vai colocar essa classe nela para que quando a gente criar os nossos a nossa personalização no CSS, essa classe possa ser chamada e a gente atribuir tudo que está nela a partir da classe que ela tem, beleza? Mas isso eu vou explicar melhor mais para frente. Beleza, mais uma div a gente vai abrir, né? Essa próxima div a gente vai pôr como class do nome dela header, ou seja, vai ser o nosso título, o nosso cabeçalho. Existe a tag header, mas no nosso caso aqui a gente vai usar uma div mesmo para poder ficar mais fácil aí a orientação. Mas a tag header, ela geralmente tem uma classificação muito específica, ela tem um uso muito específico, né? Então seriam as tags H1, H2, H3, H4 e H5. Então para nós nesse momento não é interessante, é interessante que a gente tenha um pouco mais de liberdade para poder manipular a nossa div aqui da maneira que a gente precisa. Beleza? Depois disso a gente vai criar uma div chamada form. Então form, fechou ela, Shift Enter. Beleza. Como a gente vai classificar essa nossa div aqui? Como form. Então essa é a mais tranquila de você trabalhar. Você pode colocar formulário também? Pode. Mas interessante que se siga o padrão, tá? Quando você vier na quebra de linhas e o cursor do mouse vier para cá, como aconteceu em alguns casos, você pode vir aqui e apertar Enter, ou se caso ele vier para cá, você pode apertar Tab, que ele vai dar esses pulos aí dentro da indentação que a gente está colocando aqui. Outra dica interessante: você tá com seu HTML todo desordenado, às vezes está bagunçado, você faz uma seleção aqui ou daquilo que você quer alterar, né, organizar, e segura o atalho e coloca Ctrl K F. Viu que ele organizou? Então é isso que a gente precisa. A gente tendo esse comando, toda vez que a gente tiver perdido, a gente vai utilizar esse Ctrl K F, que é um comando de formatação do próprio VS Code, para nos ajudar a gente a organizar aí as ideias dentro do HTML, beleza? Beleza, precisei fazer uma alteração aqui na nossa div header. A gente fechou, na verdade, ela agora porque a gente vai colocar o nosso H2 aqui dentro. Então, lembrando que as tags H, H2, H1, H5, H4, elas são exatamente tags para demonstrar títulos. Então eu vou pôr aqui H2, né? Fechar, e aí a gente vai escrever aqui, ó, crie sua conta. Ok?
Perfeito. Então a gente tem essa nosso título agora em cima do nosso form, ok? Bom, então aqui a gente vai utilizar aqui mais uma vez o comando Ctrl+KF, né, para formatar aqui. Então a gente agora vai criar o nosso corpo de input, beleza? Então a gente vai dar aqui um Alt Enter para entrar direto na indentação perfeita e a gente vai clicar aqui e escrever form-control e dar um tab, ou seja, esse atalhinho ele já cria a nossa div que a gente precisa com a class determinada pela gente, ou seja, a class que a gente criou agora vai se chamar form control. Lá no CSS a gente vai chamar ela para poder realizar a estilização da maneira que a gente precisa. Beleza, aqui eu vou ensinar um atalhinho para vocês, para que a gente tenha um pouco mais de rapidez quando a gente for construir os nossos campos HTML. Então aqui é o seguinte, a gente vai precisar de um campo de ícone, de um campo de label, um campo de input e um campo de small. Não necessariamente vai ser nessa ordem, mas então a gente vai escrever dessa maneira, ó, label mais input mais small. Feito isso, o que você vai fazer? Vai apertar o tab e aí tudo está criado. Agora o que você precisa é somente indentar da melhor maneira. No caso aqui a gente vai quebrando os campos aqui para poder ficar mais fácil a nossa manipulação dentro dos campos, ok? Então vamos lá, beleza, organizado aqui. O que a gente vai fazer agora nesse momento? Primeira coisa, esse label ele vai ter um nome específico, né? E a gente vai apontar esse nome específico aqui dentro desse for. No nosso caso aqui a gente está escrevendo o input de name ou de nome completo. Então a gente vai colocar aqui dentro nome, né? Name, e aqui a gente vai puxar o nosso fechamento aqui e escrever nome completo, ok? O nosso input vai ser um input de texto mesmo, só que a gente vai atribuir agora um ID para esse input, ou seja, a gente vai colocar um ID para buscar o dado que a gente quer dentro desse input text aqui. Qual que vai ser o input text dele? Name. Lembrando que esse padrão de nomenclatura sempre com início em letra minúscula, né? Ou seja, é o camel case, muito usado dentro da desenvolvimento de software em JavaScript, em C Sharp, em alguns outros padrões, tá? Então a gente sempre coloca a letra minúscula primeiro para denominar uma variável ou um ID, uma classe, e aí depois a gente, se caso houver uma outra palavra, igual a gente vai ver aqui em alguns outros exemplos, a gente vai colocar a letra maiúscula para ter essa diferenciação. Vocês vão entender melhor no próximo campo. Beleza, aqui são campos de ícones, por enquanto a gente não vai atribuir nada para eles, e aqui no campo small a gente vai escrever mensagem de erro, beleza? Beleza, então a gente tem aqui a nossa estrutura de input pronta. O que acontece agora? Vamos buscar externamente os nossos ícones e trazê-los para dentro aqui do nosso formulário. Ok, bom, onde a gente vai buscar os nossos ícones ou aquilo que a gente for usar dentro do nosso formulário? A gente vai buscar aqui no Font Awesome, ou seja, a gente vai buscar de uma fonte externa esses ícones e essa iconografia que a gente vai utilizar, ok? Beleza, a gente fez o nosso login, a gente vai aqui nos nossos kits, então your kits, ok? Eu já tenho um aqui classificado para mim, então você vai vir aqui e add new kit, ok? E
você vai clicar aqui em Add New Kit, né? E para criar o seu. No caso aqui eu já tenho o meu criado, eu vou procurar e você vai poder usar assim de maneira limitada somente os ícones gratuitos, mas eles são mais do que suficientes aqui para nós, para que a gente use eles, ok? Por que é importante a gente criar o nosso kit aqui? Porque ele vai apontar para o link, o ID do nosso kit aqui dentro do link que ele vai colocar. Então é importante que você crie o seu kit e aponte esse kit para aqui dentro do nosso link, ok? A gente vai aqui em ícones e a gente vai procurar os ícones gratuitos que a gente tem acesso. Beleza, então aqui a gente vai conseguir achar os ícones que a gente precisa, tá? A gente vai usar o Circle, Arrow Circle, né, no caso. Seria o Circle X Mark, né? E aí o que a gente faz? A gente vem, copia e inclui aqui, sempre substituindo por cima do nosso. Então a gente vai usar o X Mark, né? E a gente vai procurar o ícone para mostrar que a validação está correta. Então a gente vai usar o Circle Check. Beleza? Vamos incluir ele aqui dentro do nosso campo de input. Em teoria, o que falta agora? Replicar esses campos de input para baixo, né? De acordo com a necessidade que a gente tem de campos. Então, vamos lá. Ok? Bom, então uma das coisas que ficou faltando foi o ID aqui para a gente poder manipular o nosso form dentro do JavaScript, tá? Então fiz a inclusão dele aqui. Em teoria, o nosso campo aqui de form control tá pronto. A gente só vai replicar agora ele para os próximos campos. Ou seja, a gente tem 7 campos aí. O próximo campo seria o de e-mail. Ok. Beleza. Sempre lembrando que mudou aqui a label, você tem que alterar aqui para e-mail. Nome que também não vai ser o mesmo, vai ser e-mail, né? Então a gente vai utilizar esse ID para especificar cada campo que a gente tem. No nosso caso aqui, também permanece como campo de texto, tá? Se você quiser, você pode dar aqui um espaço entre eles para ficar um pouco mais fácil a leitura. Eu acho mais fácil assim, mas fica a critério de vocês, tá? Beleza. A gente vai aqui fazer o próximo, ok? Então, feito o de e-mail, a gente vai utilizar, dar um Ctrl C aí e um Ctrl V, a gente vai copiar e colar aqui. E aí a gente vai fazer o nosso de telefone. Então, telefone. Aqui no for, a gente vai apontar para a mesma ID que a gente quer apontar no input, ou seja, fone, né? E você pode usar aqui dentro uma máscara para poder limitar aquilo que você quer no seu HTML, mas nesse caso eu não recomendo que a gente use uma máscara de fone. Você até poderia usar, mas por enquanto a gente não vai utilizar porque não é interessante nesse caso, tá? Vamos manter aqui apenas o text. O que a gente pode fazer é apenas limitar esse campo a ter números, mas utilizar o type fone talvez não seja interessante nesse momento, tá bom? Ok, beleza. Então, feito de telefone, a gente vai partir para o próximo, que é o de data de nascimento, tá ok? Não fiquem preocupados, a gente vai dar uma olhada como vai ficar no final. Mas assim, eu tô adiantando aqui a parte do HTML porque é uma parte um pouco mais maçante. A gente vai manter o ritmo aqui. E aí nos próximos a gente já vai utilizando a visualização através do Live Server, tá ok? Nesse caso aqui, voltando ao campo que a gente está atualizando aqui, alterando... nesse caso aqui a gente vai ter que especificar, porque a gente não pode simplesmente colocar date,
porque isso não é simplesmente uma data, é uma data de nascimento. Então a gente vai colocar date birth, que é a data de nascimento, para a gente se localizar dentro do nosso código, dentro das nossas classes. E aqui no caso a gente vai ter uma diferença. Qual que é a diferença? A gente vai utilizar o campo date, porque ele vai ter uma formatação específica para que a gente utilize ele tanto dentro do JavaScript quanto no nosso input HTML, ok? Na visualização vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Beleza. Ctrl C novamente, pula um espaço. Beleza. A gente vai agora partir para o próximo campo. Qual que é o próximo campo? É o campo de nome de usuário ou username, né? Então a gente vai colocar aqui nome de usuário. Lembrando que o usuário tem acento no A. Ok? Aqui no caso a gente vai usar username, mas como é uma palavra só, diferentemente de date birth, a gente vai usar tudo minúsculo. Não tem essa regra no caso aqui do maiúsculo e minúsculo, tá? Então sempre lembrando a regra, o nome do for sempre é o mesmo nome do ID, tá? No nosso caso aqui é um campo de text, ele vai ser exatamente igual ao campo de nome, ok? A gente vai dar mais um pulo aqui e a gente tem mais dois campos, que é o campo de mensagem, ou seja, mensagem, e aqui embaixo vai ser message, né? Sempre a gente, por padrão, utiliza palavras em inglês para determinar nomes de variáveis, nomes de IDs, nomes de class, por uma questão mercadológica mesmo, sabe? Boa parte do mercado é inglês, então a gente meio que já vai se acostumando, porque isso fica mais fácil a leitura, a gente centraliza tudo numa língua só, né? O ideal é que se acostume a usar dessa maneira, tá? No caso aqui da mensagem, a gente pode usar dois campos diferentes. A gente pode usar o campo de text ou o campo de text area, tá? Para o nosso caso aqui, a gente vai usar apenas o campo de text, porque o campo de text area não vai ser utilizado da maneira como ele deve ser. Quando a gente colocar a nossa estilização em CSS, o campo vai ficar fechado, então não tem por que a gente colocar um tipo diferente de input sem ser o input de texto. Beleza? Aqui a gente vai dar mais um Ctrl C, Ctrl V aqui, e a gente vai fazer o campo de senha. O campo de senha a gente vai usar a palavra password. Opa, um erro aqui. Sempre dê um Ctrl C, Ctrl V, dá um duplo clique, tudo que está dentro das aspas você consegue selecionar. Qual que é a diferença desse campo? Nesse campo aqui a gente vai utilizar o tipo password, ok? Porque ele é específico, ele tem uma máscara que vai modificar ele para que ele fique oculto. Posteriormente, quando a gente adentrar na parte de JavaScript, aí eu vou ensinar para vocês como utilizar o toggle para alterar a visibilidade desse campo, ok? Mas por enquanto a gente vai manter ele como password, tá bom? Ok. Beleza, então tudo que a gente fez até agora, a gente tem isso aqui, né? Campo de nome completo, de e-mail, telefone, data de nascimento com o nosso calendáriozinho aqui, né? Podendo também ser alterado manualmente, tá? Nome de usuário, mensagem e senha. Lembrando que a senha ela tem um tipo diferente, então ela vai vir já ocultada para o usuário. Beleza, o que está faltando agora? Está faltando o nosso botão de submit. Beleza, o que está faltando agora? Está faltando o nosso botão de submit, ou seja, o botão que a gente vai clicar quando for finalizar, e a partir desse clique a gente vai fazer a verificação, as validações necessárias de cada campo, e a partir dele, se tiver tudo certo, a gente vai fazer o envio, né,
das nossas informações de formulário, tá ok? Então bora lá fazer esse botão aí que a gente tanto precisa. Ok, muito simples. Abre a tag button, fecha ela. Dentro dela a gente vai utilizar o type button. A gente vai utilizar o ID como submit, ok? E dentro dele a gente vai colocar o enviar, ok? Muito simples, muito tranquilo de fazer. Tenta sempre manter a indentação aqui para que fique mais fácil a leitura, tá ok? O type button aqui ele é opcional, então você pode utilizá-lo ou não. No nosso caso aqui a gente não vai utilizar, tá ok? Foi só força do hábito mesmo. Então beleza, a gente tem aqui os nossos campos utilizados. Vamos lá olhar para ver como ficou o button agora. Beleza, então ficou assim dessa maneira o nosso formulário. O que está faltando agora? A gente falta alguns detalhes, tá? Quais são eles? Primeiro, a gente precisa fazer um placeholder dentro de cada campo aqui para especificar o que é preciso de ser preenchido, qual informação eu espero dentro do nosso campo de input. Então a gente vai atribuir esse placeholder e a gente vai fazer a limitação aqui do telefone, ok? E a gente vai também incluir o ícone de ocultação de senha. Basicamente são esses os ajustes que a gente vai fazer agora para poder finalizar essa parte de HTML, ok? Bora lá. Beleza, então a gente vai incluir agora o nosso placeholder aqui dentro. Beleza. Então, como eu disse, o placeholder ele vai auxiliar o usuário a entender o que ele precisa escrever dentro do campo. No caso, a gente vai escrever aqui, ó, digite seu nome completo. Por padrão, eu uso as reticências, mas isso é opcional, você pode utilizar ou não, da maneira como preferir. E a mensagem também pode ser utilizada da maneira que você preferir. Para facilitar, eu já dou um Ctrl C aqui, colo aqui na frente do nosso input, ok? E vou alterando de acordo com a minha necessidade. No caso aqui a gente vai escrever o nosso e-mail. Então, digite o seu e-mail, ok? Aqui na frente do telefone a gente vai colocar digite o seu telefone e por aí vai, tá ok? Digite o seu telefone. Digite o seu telefone, tá ok? Aqui na data de nascimento a gente vai colocar digite sua data de nascimento, ok? E aqui no nome de usuário, mesma coisa, digite o nome de usuário, lembrando que o usuário tem acento no A. Beleza, no campo de mensagem, mesma coisa também, ok? Digite aqui sua mensagem. Aqui no campo de password, mesma coisa também, digite sua senha, ok? Então finalizamos os placeholders. Vamos lá olhar como ficou, ok? Então vocês podem observar que aqui dentro do campo já tem um placeholder, ele não altera em nada a informação, ele só indica o que você vai escrever ali dentro. Se você quiser escrever o seu nome aqui, ele vai já alterar, então ele não vai atrapalhar, pelo contrário, ele é feito para ajudar a indicar para o usuário o que ele precisa preencher. Beleza? Tranquilo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai utilizar a limitação
do campo de telefone, ou seja, ele vai apenas aceitar números, porque atualmente ele aceita letras. Isso não é bom, porque pode quebrar aí uma possível inserção de banco de dados. Então, o que a gente puder formatar a informação para chegar ali no banco de dados, no back-end, a gente faz aqui na frente, que é no front-end, para que quando chegar ali no processamento desses dados, já chegue o mais pronto possível, ok? Então vamos fazer isso aí. Ok, então como a gente vai fazer essa limitação do campo de input? A gente vai vir aqui, vai saltar uma linha e vai escrever on input. Ou seja, esse comando que eu estou escrevendo aqui, ele está dizendo o seguinte: quando for colocar algum dado dentro desse input, ele vai aceitar determinados tipos de dados, tá ok? Então, eu vou utilizar aqui do Ctrl+C, Ctrl+V, porque essa função é um pouco grande, mas eu vou explicar para você o que cada comando significa. Você vem aqui, dá um Ctrl+V, e ele vai aparecer aí para você essa função. Pode ficar tranquilo, eu vou deixar ela na descrição desse vídeo para você utilizar ela assim como eu utilizei aqui, tá bom? Vou deixar, na verdade, a tag de input completa para que você possa utilizar aí ela da melhor maneira possível. Mas vamos lá. Beleza, o que ele está me dizendo aqui? Ele está dizendo que quando ele receber algum valor, ele vai buscar esse valor e vai analisar para saber se esse valor é um número. Caso ele não seja, o que ele vai fazer? Ele vai apagar esse comando, entre aspas, simples aqui, quer dizer uma cadeia de caracteres vazias, ou seja, eu estou excluindo aquele caractere. Eu poderia substituir com um A, por exemplo? Poderia substituir com A? Poderia, mas não é esse o intuito nosso aqui. Nosso intuito é não permitir que nada que não seja um número possa entrar aqui, tá ok? Então aqui a gente está especificando, ele está colocando aqui que ele vai fazer um replace, ele vai substituir tudo aquilo que não for números por espaços vazios e só vai permitir aquilo que está dentro desse intervalo aqui, que é o de 0 e 9, beleza? A gente consegue usar esse comando aqui, não é uma função tão complexa, então a gente consegue utilizar ele dentro do onInput aqui. Poderia ser feito por JavaScript? Poderia ser feito, mas como é uma função bastante simples, a gente consegue utilizar dentro do HTML sem problema nenhum. Beleza? Bora lá então. Ficou faltando agora a gente incluir o ícone naquele olhinho, né? O olho aberto, o olho fechado, né? Então a gente vai fazer essa inclusão aqui agora. Ok, então a gente vai voltar aqui para o Font Awesome, vai utilizar o mesmo mecanismo que a gente utilizou para incluir os nossos ícones de validação positiva ou validação negativa, e a gente vai procurar um ícone chamado eye slash, ou seja, olho cortado, né? Olho partido. A gente vai utilizar esse ícone mais escuro aqui, o eye slash, tá? Então a gente vai clicar, copiar e vai colar no nosso código ali. Diferentemente dos outros ícones que a gente vai utilizar abaixo, esse ícone aqui ele depende de uma função para funcionar, tá ok? O que a gente vai fazer no momento? A gente vai atribuir um ID para ele, então a gente vai colocar aqui como OpenEye. Beleza, então atribuímos aí o OpenEye, agora a gente vai atribuir uma função a partir de um clique. Então a gente vai utilizar o onClick aqui. Dentro do onClick a gente vai colocar o nome da nossa function que a gente vai utilizar. Então você pode pôr show password, reveal password, pode utilizar da maneira que você quiser. No meu caso aqui eu vou utilizar show password para ficar mais fácil a identificação, lembrando dos parênteses aí, toda função precisa. Quando você vai invocar uma função, quando você vai citar uma função, é necessário que você utilize os parênteses aí, porque esses parênteses são para
passar argumentos, parâmetros, informações para nossa function que a gente está utilizando, beleza? Então vamos lá dar uma olhadinha em como ficou depois dessas nossas alterações aqui. Beleza, vou fechar aqui a minha aba do Font Awesome, a gente não vai mais utilizar por enquanto. Então as nossas alterações de placeholder foram implementadas, né? A nossa alteração de telefone aqui, a gente vai fazer o teste, então eu posso colocar números à vontade, mas se eu digitar letras aqui, elas não vão ser aceitas. Então, ótimo, esse é o comportamento esperado. E a gente tem aqui o nosso ícone de password. Então aqui a gente tem o ícone de password ocultado, tá? Mas para frente, quando a gente chegar na parte do JavaScript, eu vou ensinar para vocês como a gente faz essa alteração, tá bom? Por enquanto é isso na parte de HTML. No próximo vídeo a gente já vai ver a parte de CSS, como incluir ela e como fazer as nossas possíveis estilizações aí dentro do nosso formulário. Beleza? Obrigado pela sua atenção. Vamos para o próximo vídeo.